Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, vamos iniciar mais um estudo do capítulo 37 do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos iniciar o nosso estudo com a oração. Mestre amado Jesus, que o Senhor possa nos envolver neste estudo e que possamos sentir a Tua doce paz, o Teu heroísmo, a Tua esperança. Abençoe todos nós, espíritos necessitados da Tua misericórdia. Fique sempre conosco, Mestre, graças a Deus. Amigos, nós iremos estudar no capítulo 37, um capítulo importante, em que a ministra veneranda vai desenvolver uma palestra a respeito de alguns temas, entre estes, o pensamento e criações mentais. Então, amigos, vamos para o primeiro slide. É a imagem do nosso André Luiz, nosso protetor, orientador, que permite que nós tenhamos as notícias da vida espiritual. Então, vamos para o slide 2. Temos o slide 2 com as informações do capítulo. Livro Nosso Lar, capítulo 37, de nome A Preleção da Ministra. Este capítulo, amigos dos estudos de nome A Preleção da Ministra, é uma palestra em que André Luiz participa com a Narcisa naqueles ambientes maravilhosos da colônia espiritual Nosso Lar. E naquela oportunidade, a ministra veneranda, que é a ministra do Ministério de Regeneração, ela apresenta temas envolventes. Um deles que eu pretendo estudar de forma mais centralizada é o pensamento. Então vamos para o slide número 3. Eis aí o slide número 3. Temas do capítulo. Pensamento é o item primeiro. A Narcisa e André Luiz, como demais irmãos que vivem na colônia espiritual Nosso Lar, estão acompanhando a ministra veneranda, estudando, palestrando a respeito de diversos temas. O pensamento é um deles. E segundo a veneranda, o pensamento é a força, a essência da qualidade do espírito. E é pelo pensamento, sabemos todos nós, que nós podemos definir os nossos destinos. Então, como é importante, amigos dos estudos, entender os mecanismos do pensamento. Então vamos para o item 2. Criações mentais. É uma consequência dos pensamentos. Quando nós fixamos a nossa mente em um único pensamento, dando uma qualidade intensa, um padrão de pensar reiteradas vezes, nós criamos formas de pensamento. São as chamadas criações mentais, que podem nos ajudar, que podem auxiliar as nossas vidas ou escravizar. Se um criminoso, por exemplo, ele desenvolver o pensamento, a intenção, a ideia do crime, as criações mentais que este irmão infeliz vai gerando, vai formando em sua aura, em seu perispírito, vão fortalecer no mundo mental deste irmão estas intenções. Da mesma forma, o inverso, quando nós conseguimos pensamentos sadios, equilibrados, moderados, com teor do cristianismo primitivo, com o toque da luz, estas criações mentais, elas confortam a gente. Estas criações mentais permitem que nós tenhamos
uma certa defesa e um consolo em si mesmo. Vamos agora, amigos dos estudos, para o item 3, as concepções inferiores de nosso eu se cristalizam. Este pensamento, amigos dos estudos, é um pensamento de uma mentora, Letícia, prevista no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo Louvor e Gratidão. A mentora Letícia, que coincide com o entendimento da veneranda, ela diz, a Letícia, que as concepções, as nossas ideias a respeito da vida podem nos libertar ou aprisionar o nosso eu, e aqueles pensamentos inferiores, conceitos, ideias, se cristalizam, permanecem em nosso mundo mental e impedem tais pensamentos inferiores que a renovação do espírito, a reforma interior, possam acontecer em nosso mental, possa acontecer em nosso íntimo, na medida que esses pensamentos inferiores, eles, infelizmente, amigos dos estudos, estes pensamentos inferiores, eles evitam que a renovação espiritual possam acontecer, que é a chamada reforma íntima, transformação moral para melhor, para o bem. Então, amigos, vamos para o slide número 4. Eu estou agora apresentando, amigos, já comparando alguns livros, algumas orientações de mentores espirituais dos livros de André Luiz, a fim de que a gente possa entender o pensamento, a criação mental, as consequências destas vibrações, destas ideias que podem ocorrer no mundo invisível, na nossa aura, no nosso perispírito. E temos aí a orientação de Silas, conversando com André Luiz, no livro Ação-Reação, capítulo 5, Almas Enfermiças, o nome. Então eu vou trazer aqui os pensamentos, as criações mentais, quando elas são de baixos teores, inferiores, elas escravizam a nossa mente. E conforme dito anteriormente, o inverso nos liberta. Nos liberta no sentido de que possamos evangelizar as nossas almas. Então, é muito simples. O pensamento impuro, imperfeito, ele escraviza a nossa mente, o nosso espírito a diversas reencarnações, porque nós não conseguimos nos reformar. Ficamos no passado. E o pensamento positivo, vibrante, com toque da luz do Evangelho do Mestre Jesus, estes pensamentos libertam todos nós e vamos cada vez mais evitando as reencarnações expiatórias de provas difíceis. Então, amigos, o Silas, que é um mentor do livro Ação-Reação, no capítulo 5, de nome Almas Enfermiças, ele diz o seguinte, a respeito do pensamento e as suas consequências. Palavras do mentor Silas, narração André Luiz. Vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser. E esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato, de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. Amigos dos estudos, finalizamos a leitura. Temos aqui conteúdos importantes, conteúdos relevantes. O pensamento, uma vez que nós estamos vibrando, nós estamos emanando pensamentos, ele cria
digamos assim, nosso halo vital, que é a nossa aura. Silas diz halo vital, que são energias que vibram da nossa mente, do nosso ser. E segundo Silas, esse halo, esta aura, é constituída por partículas de forças. Olha que interessante. Ela se irradia por todos os lados, impressionando-nos o olfato. Então gera um cheiro, uma qualidade ali de cheiro. Pode ser um perfume, algo agradável ou não. E ele diz aqui que no mundo espiritual, quando o pensamento, os hábitos, as emanações da mente têm características de baixo teor, inferiores, exalam cheiros desagradáveis. Mas quando o pensamento tem uma qualidade positiva, vibrante no caminho do bem, aí temos a consagração do equilíbrio, da força, e é um perfume. Nos sentimos agradáveis. Ele classifica todo esse mecanismo do pensamento, isto é, halo vital, partículas de força que se irradiam por todos os lados. Ele explica aqui e resume como exalação peculiar. Então, qual a nossa exalação peculiar? É muito interessante. Então, quem tiver interesse, amigos dos estudos, está no livro Ação-Reação, capítulo 5º, que fala a respeito do que ocorre no mundo invisível dos nossos olhos, no mundo espiritual. Então vamos agora para o slide número 5, slide 5. Temos aí livro nos domínios da mediunidade. Lembrando, amigos, que eu estou fazendo um estudo comparativo. A Veneranda está falando a respeito das criações mentais, do capítulo 37 do livro Nosso Lar, e ela está numa palestra em que André Luiz está participando, André Luiz e Narcisa, um daqueles ambientes maravilhosos do Nosso Lar. E existem ali em torno de 1000 espíritos residentes do Nosso Lar, acompanhando esses estudos, estas palestras, esclarecimentos da Veneranda, a ministra Veneranda. Ela diz sobre as criações mentais, os pensamentos podem definir os nossos destinos para o bem ou para o mal. Então ela coloca uma série de orientações produtivas para o nosso autoconhecimento. Então estou aqui trazendo também, a fim de compararmos as palavras sagradas da Veneranda com outros mentores de André Luiz. E ainda há pouco falei de Silas, no capítulo 5º do livro Ação-Reação. Estou agora apresentando, seguindo a temática do pensamento, o livro Nos Domínios da Mediunidade, conforme está aí, se encontra no slide presente, slide da página 5. Livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 19, Dominação Telepática. São esclarecimentos de Aulos, que é o mentor que acompanha André Luiz na vida espiritual, neste livro. E Aulos diz o seguinte, olha só, é muito interessante o pensamento de Aulos a respeito falando da temática o pensamento, as nossas criações mentais, formas de pensamento, enfim. Então vamos ouvir os esclarecimentos do mentor Aulos, do livro Nos Domínios da Mediunidade. Narração André Luiz. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Eu vou repetir essa parte, irmão, porque é importante. Segundo Aulos, o pensamento ele ganha vida exterior, né, no mundo espiritual, e ele projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Então, diz Aulos, diz o mentor Aulos, o pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Então, amigos, o pensamento pensamento pode criar imagens. É a chamada forma
pensamento, formas de pensamento. E diz aqui que também sugestões. Então o pensamento ele pode estar impregnado com ideias, sugestões, que numa invigilância nós podemos agasalhar, nós podemos nos vincular ao pensamento. Por isso que é importante o discernimento em nossa vida. Então temos aqui outro trecho das orientações do mentor Aulus no livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós estamos aqui fazendo um estudo comparativo a respeito da temática, o pensamento, criações mentais. Então estamos recorrendo aos livros de André Luiz a fim de que possamos ouvir várias orientações. E Aulus diz aqui: quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. Amigos dos estudos, finalizando a leitura, Aulus explica com muita clareza que o pensamento, quando é edificante, ele ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Mas ele coloca aqui também, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. Então, o pensamento negativo, ele vai gerando em nós aflições. Então, precisamos entender os mecanismos do pensamento, a fim de que a gente possa desenvolver estas partículas, segundo Silas, já analisado anteriormente, que o pensamento ele gera partícula. Uma vez que ele gera estas partículas, o pensamento, ele vai impregnando a nossa aura, o nosso perispírito com informações. Que tipo de pensamento que eu estou emanando, eu estou gerando em minha mente. Então, segundo Aulus, aqui trazendo um pouco o livro Nos Domínios da Mediunidade, o Aulus coloca com muita clareza que o pensamento edificante, ele cria harmonia e felicidade. Um pensamento benigno. Já o pensamento, quando é desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. Amigos, vamos para o slide número 6. Vamos agora analisar o pensamento da ministra veneranda. Ela está numa palestra, então vamos trazer um pouco do capítulo. Eis aí a página 6 do slide número 6. Então vamos analisar agora o pensamento da veneranda. Ela está palestrando no ambiente na colônia espiritual Nosso Lar. E existem em torno de 1000 residentes da colônia, todos, é claro, desencarnados. E ela diz o seguinte a respeito da temática do pensamento, das criações mentais, que podem escravizar ou nos libertar, dependendo da definição do sentido da vida que nós estamos apresentando na encarnação. Então vamos à leitura. Narração André Luiz. Palavras da ministra veneranda. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Finalizando a leitura, amigos dos estudos, a veneranda é muito clara nesta palestra. Ela diz que uma ideia criminosa produzirá gerações mentais. E estas colocações, gerações mentais, podemos também lembrar um tema importante que já estudamos nos nossos encontros presenciais: fixações mentais, monoideia. Segundo o livro Nos Domínios da Mediunidade, existe um capítulo chamado Em torno da fixação mental. Segundo Aulus, quando nós ficamos
com ideias. Nós estamos ali no circuito mental fechado. Nós mantemos aquelas mesmas ideias, que podem ser ideias, pensamentos salutares, equilibrados, edificantes, ou não. Se porventura nós estamos nos consagrando a pensamentos de baixo teor, que representam o egoísmo, o orgulho, as vaidades, a má educação, estes pensamentos, eles estão fixando em nós uma espécie de aprisionamento, quando estes pensamentos são de baixo teor, contra o Evangelho do Senhor Jesus, por exemplo. Todo pensamento que é contrário aos princípios contidos no Evangelho do Mestre, nós podemos viver uma prisão mental. Nós não conseguimos avançar a espiritualidade. E a veneranda diz aqui, gerações mentais. Então nós estamos gerando, produzindo em nossa mente este tipo de vibrações que estão encarcerando. Nós não conseguimos avançar. E a fixação mental ou monoideia fazem com que todos nós não conseguimos nos libertar de algumas personalidades desequilibradas que ditam a nossa forma de ser na vida atual. Por isso que é importante a transformação, viver a reforma íntima, aceitar a palavra da cruz, lembrando uma das cartas de Paulo de Tarso. Segundo Paulo de Tarso, que ele enviou para uma das igrejas, ele diz o seguinte, uma das cartas: a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem na matéria, mas nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, amigos dos estudos, quando eu estou gerando em mim pensamentos equilibrados, eu consigo desenvolver a libertação de mim mesmo. Então, amigos, vamos agora para o slide número 7, o último slide, em que nós iremos trazer aí o tema correspondências doutrinárias. Conforme dito, nós estamos fazendo um estudo comparativo. Este momento é de a gente desenvolver o tema central, entendo eu, do capítulo 37 do livro Nosso Lar, que é o pensamento. A ministra veneranda está desenvolvendo este tema, pensamento, criações mentais. E temos aqui no quadro frisado em vermelho, livro Nosso Lar, capítulo 37, entendo eu que a questão de fundo, o tema central é o pensamento. E nós temos, para comparar esse tema, temos aí o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que traz um artigo 18, muito importante, do Código Penal da Vida Futura. Esse artigo 18, amigos dos estudos, informa que as nossas imperfeições, as nossas faltas, a nossa falta de evolução, que tudo isso aí são produtos do nosso pensamento. Lembrando, pensamento equilibrado nos liberta. Pensamento inferior aprisiona todos nós a compromissos sérios em diversas encarnações, porque eles se produzem no mundo concreto. Penso e vou agir. Se o meu pensamento é equilibrado, eu vou agir de forma equilibrado. Se o meu pensamento for de forma desequilibrada, irei agir de forma contrária às leis de Deus. E aí eu vou desencadear problemas sérios para outras vidas, compromissos expiatórios, compromissos de provas, para poder resgatar esse passado. Então, esse artigo 18 diz o seguinte, claro, é um artigo grande, com várias informações, mas tem uma parte que menciona com muita clareza, que a imperfeição de cada um de nós, a falta de evolução, se porventura nós pudéssemos ter acesso a mundos felizes, nós seríamos, digamos assim, razão de perturbação para aquele ambiente. Nós iríamos perturbar
nós iríamos desequilibrar, digamos, aquele ambiente do mundo feliz. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós iremos gerar desarmonia naquele ambiente de mundos felizes, já que o nosso pensamento é de um mundo de provas e expiações. A nossa falta de evolução, nós estamos enquadrados, fixados, nós estamos inscritos à escola de provas e expiações, em que todos nós, os nossos pensamentos, eles são equilibrados e desequilibrados. Os nossos pensamentos, as nossas criações mentais, a nossa forma de ser, não representam harmonia. E uma vez que esse artigo 18 menciona que os meus pensamentos podem gerar desarmonia nos mundos superiores, caracteriza nesse artigo 18 que eu estou inserido na escola correta, de provas e expiações, a fim de que eu possa avançar e me libertar desse pensamento com teor inferior. Bom, vamos agora, amigos estudos, ao Evangelho do Mestre Jesus, que menciona no capítulo de João, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amigos dos estudos, fica muito claro que Jesus menciona a respeito do mundo invisível, das forças que o Evangelho esclarece, que é a fé, e a fé ela pode direcionar o nosso pensamento para o caminho libertador, para o caminho da verdade superior, mas são buscas invisíveis no nosso íntimo, são movimentos que devemos fazer dentro da gente. E no quadro número 3, temos aqui a questão 11, nota de Allan Kardec, que ele menciona, segundo Allan Kardec, a respeito também do pensamento. Olha que interessante. Palavras de Allan Kardec. À medida que nele, o homem, se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Segundo Allan Kardec, amigos dos estudos, quando eu desenvolvo o senso moral, estou crescendo em espiritualidade, o meu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Eu terei intuições, eu terei uma sensação de paz interna, porque eu já estou sentindo a vida espiritual. Amigos dos estudos, agradecendo a todos por este encontro de estudos. Fechemos os nossos olhos, mas vamos abrir os nossos corações ao infinito de Deus. Senhor Deus, agradecemos por este encontro de estudos e que possamos sentir a Tua beleza, a Tua presença. Abençoa os enfermos do corpo e os enfermos da alma. Fique sempre conosco, Senhor Deus. Graças a Deus.